que vocês que estão em casa, moram aqui na cidade de São Paulo, certamente já perceberam. Agora eu vou dar números a essa cena que a gente tem visto pelas ruas de São Paulo. Foi divulgado um novo censo pela Prefeitura de São Paulo, mostrando que a população em situação de rua cresceu em 2 anos, ou seja, no período da pandemia, 31%. Atualmente, muita gente, vê as pessoas morando em situação de rua, não sabem quantos... Vocês têm ideia aqui, ô Sabino, quantos moradores de rua tem na cidade de São Paulo? Porque às vezes a gente vê no caminho pro trabalho, você está de ônibus, você passa a ver os moradores de rua, gente pedindo dinheiro no sinal, mas a grande maioria da população não faz a menor ideia de quantas pessoas em situação de rua existem na maior cidade do país. 32 mil pessoas moram nas ruas de São Paulo. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou chamar a Fernanda Trigueiro, que teve acesso a esses dados e vai inclusive dizer qual o perfil dessas pessoas, Um dado que me chamou a atenção, Fernanda, até imaginava, mas quase metade dessa população de rua da cidade de São Paulo são pessoas que vieram de outros estados em busca de trabalho, principalmente, e em função da pandemia, perdeu o emprego, não tem família na cidade e não teve alternativa a não ser ir para a rua. Inclusive, nas imagens que a gente mostrou aí, várias crianças, famílias inteiras que agora moram nas ruas de São Paulo, Fernanda. Darlison, é isso mesmo. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O perfil dessa população em condição de rua aqui na capital paulista mudou durante a pandemia. Se antes eram geralmente homens na faixa dos 40 anos de idade, Darlison, durante esses 2 anos de pandemia, o que foi observado é que muitas pessoas em família tiveram que viver nas ruas, deixaram as suas casas porque não tinham mais condições de pagar suas contas, muitos vieram de outros estados à procura de melhores oportunidades de vida, não encontraram essas oportunidades e aí acabaram vivendo aqui pelas ruas da capital paulista. Não é só na região central, como antes era, hoje há moradores de rua espalhados em todas as zonas aqui de São Paulo, inclusive 230%. Esse é o número do aumento de barracas que ficam entre asfaltos, nos canteiros e também embaixo da ponte. Como você falou, hoje, de acordo com esse censo, foi inclusive um censo encomendado pela Prefeitura de São Paulo, eles anteciparam esses dados. De acordo, então, com a Prefeitura, Darlison, hoje são 31.884 moradores de rua, mais de 31% aí de aumento nessa população. E quem vai conversar com a gente é o padre Júlio Lancelotti, o padre Júlio que trabalha na pastoral do povo de rua há mais de 30 anos e é um grande conhecedor dessa realidade. Padre, boa tarde para o senhor, muito obrigada aqui pela sua presença ao vivo no SBT Notícias. Padre, em relação a essa mudança do perfil, como é que é para o senhor ver que ali na rua, dentro de uma barraca, tem um pai, uma mãe, crianças e idosos? Então, esse é um grande desafio que nós estamos vivendo nesse momento, a grande quantidade de grupos familiares, o aumento do número de crianças. Mas o que é importante alertar, que o aumento é maior do que esse que a Prefeitura está apontando. Hoje, nenhuma entidade independente que atua com a população de rua dá crédito a esse número. O número de pessoas em situação de rua em São Paulo é bem mais do que 31 mil pessoas. Este censo, que custou R$1.700.000, feito pela Qualiteste, tem vários problemas metodológicos e mostra um dado abaixo do real. Então, o drama que nós estamos vivendo, a crise humanitária em São Paulo é ainda maior. O número de famílias ainda é maior. O número de mulheres com crianças e de jovens que estão andando pelo Brasil procurando trabalho é ainda maior do que o censo mostra. E o senhor acredita, então, que são os problemas econômicos que acabaram provocando toda essa situação e durante a pandemia muita gente, então, não teve outra escolha, padre? Sem dúvida, aí a pandemia agravou a crise econômica, traz a inadimplência, tem muitos jovens, aumentou muito o número de jovens pelas ruas que estão procurando trabalho. Aumentou o número de recicladores, aumentou o número de pessoas que estão fazendo bico, descarregando caminhões, pegando material reciclável. Então, as pessoas estão procurando uma forma de sobreviver.
sobreviver está muito difícil. A realidade brasileira é uma realidade de uma desigualdade que mata. E essas pessoas, para não morrer, estão pelas ruas. Em relação à solidariedade, a gente vê que durante a pandemia aumentou demais também os trabalhos sociais, pessoas que entregam marmitas para esses moradores de rua. Essa é uma situação que acaba, vamos dizer, dando um acolhimento maior para essa população, senão nem assim, nem comida eles conseguiriam, padre? Não, e tem um dado importante. Hoje nós vamos a 34 graus de temperatura. A população de rua não tem acesso à água potável, não tem garantia de acesso à água potável. E eu queria chamar a atenção de vocês, se vocês forem agora na Praça da Sé, pegarem as imagens, não tem um morador de rua na Praça da Sé. Amanhã é aniversário de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo varreu, lavou a Praça da Sé, expulsou todo mundo de lá, não tem ninguém lá hoje. Se você for lá agora pegar uma imagem, a praça está limpa, lavada. Para onde eles foram? A Prefeitura arranjou casa para eles? Eles estão nos hotéis? Eles estão nos centros de acolhida ou perderam tudo do Rapa e estão espalhados pela cidade? Em relação a isso, o senhor está falando da Praça da Sé. Antes a realidade era concentrada mesmo no centro de São Paulo. Agora não, né, padre? Os moradores de rua acabaram se espalhando pela região da região metropolitana, né? Eles estão espalhados em toda a cidade, mas o dramático de hoje, dia 24 de janeiro, é a repressão que a Prefeitura armou em cima da população de rua para maquiar o centro da cidade e achar que vai comemorar o aniversário de São Paulo com menos pobreza. Ao contrário, com mais pobreza e mais repressão. Padre, em relação aos abrigos daqui da Prefeitura, esses abrigos, eles têm vaga suficiente para essa grande população? Não tem, e também a população não aceita mais esse tipo de abrigo. Nós temos denunciado durante toda essa semana vários abrigos, como o CTA 11 e como o CTA da Brigadeiro Galvão, que estão cheios de percevejos, estão cheios de muquiranas em condições muito inadequadas. As pessoas precisam ter autonomia, terem possibilidade de locação social, possibilidade de moradia, o aumento de possibilidade na rede hoteleira de São Paulo. Nós precisamos encontrar respostas que humanizem e não respostas que reprimam. Padre, inclusive a gente está vendo imagens recuperadas, a nossa equipe mesmo fez imagens durante a manhã, passando pela região do CEAGESP, na zona oeste da capital, também temos imagens do centro de São Paulo, e o que a gente pode perceber é uma condição de vida subhumana, né? É uma condição de vida dentro da crise humanitária, sem acesso à água potável, sem acesso a um lugar adequado para dormir, com a rejeição de muitas pessoas, com uma aporofobia violenta contra as pessoas, um ódio aos pobres e a ausência absoluta de respostas dignas de um ser humano. O Darlison deu um dado, padre, em relação a esse censo, dizendo que muitos desses moradores de rua, eles vêm de outros locais, não são aqui de São Paulo. Em relação a isso, ainda é gente que chega à maior metrópole do país com o sonho de uma vida melhor? Chega muita gente, eles tentam sobreviver. E está uma grande movimentação na área metropolitana e dentro do próprio Sudeste. Então, há o número que vem de outros estados do Nordeste, mas o maior contingente ainda é do Sudeste. Tá certo, padre. Muito obrigada pelas suas informações, pelas suas respostas. Darlison, a gente volta com você aí do estúdio. E como o padre Júlio Lancelotti falou, amanhã, aniversário de São Paulo, mais do que comemorar, é importante que a gente tenha essa reflexão e discuta o que deve ser feito para essa população. A gente comemora o aniversário quando todo mundo na nossa casa está bem, né? Não adianta só alguns sim e outros não. Obrigado, Fernanda. Obrigado ao padre Júlio Lancelotti também, uma pessoa do qual a gente tem um carinho e um respeito gigantesco.